Aquilo que é mais profundamente espiritual é, na realidade, mais diretamente prático. Somos informados. Não andeis ansiosos, dizendo: que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que devemos vestir, pois seu Pai Celestial sabe que você precisa de todos eles. Mas busque primeiro seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão suas também. Aqui é uma prioridade. Seu Pai Celestial sabe que você tem que comer, beber e se vestir, e tudo isso será seu se você colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, e a primeira coisa é buscar o reino de Deus e a sua justiça, pois Deus está no seu reino, e quando você encontra o reino você encontra Deus. Ao ler um livro, você pode estar ciente do toque do telefone ou de alguém entrando na sala. Embora sua atenção esteja voltada para o livro, ela não exclui esses eventos, que são marginais. Então, quando você ouvir a história do reino e como entrar nele, sua atenção permanecer lá, seu Pai Celestial cuidará de todas as suas necessidades marginais enquanto você modifica seus conceitos sobre o plano de salvação de Deus. Meus pais, junto com vários milhões de outros, acreditavam que seus filhos deveriam ser batizados para serem salvos, e eles me levaram antes do batismo, onde fui batizado em nome de Cristo antes que eu percebesse. Eles, como centenas de milhões, viveram e morreram sem mudar esse conceito. Mas a Escritura lida corretamente nos diz para: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que Abraão creu e sua fé lhe foi imputada como justiça, então agora você vê o que é justiça. A retidão não é uma crença entre as crenças, mas a crença. Você deve descobrir o que a crença realmente é. Sei por experiência que a crença é que eu nascerei do alto e receberei o dom de si mesmo por meio de seu Filho, que me chama de Pai. Tendo ouvido isso de mim, você está convencido a ponto de poder, no presente imediato, modificar seu conceito de Jesus? Na medida em que sua crença em Deus for modificada, você encontrará mudanças correspondentes em seu mundo exterior, pois você está sempre vivendo e pensando a partir de um conjunto de crenças. Você pode acreditar que é saudável, rico, bem-sucedido ou um fracasso e, na medida em que aceitar essa crença, expressará esse estado. Mas, fundamentalmente, qual é o seu conceito de Deus? Pois somente ao buscar seu reino você descobrirá que Deus e seu reino são um. Desta plataforma eu ensino que eu e meu Pai somos um. Sendo um, meu Pai nunca pode estar tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. O que há em você que não pode nem estar perto? Imaginação. Você não pode se separar da imaginação. Você não pode afirmar eu sou e apontar para isso como algo do lado de fora. É impossível separar-se do sentido de ser, portanto, no sentido de eu sou, você está imaginando. Se esse senso de unidade é o seu Pai, você realmente acredita nele? Se sim, até que ponto sua confissão em palavras está de acordo com sua convicção profunda? Mateus faz esta afirmação: todo aquele que me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu nego diante de meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, porque os inimigos do homem são os de sua própria casa. Nesta declaração, Mateus não está falando de nenhum conflito físico, mas do conflito do espírito. Ele está lhe dizendo que seus inimigos são espirituais, todos dentro de sua própria casa. Não a casa que outros indivíduos compartilham com você, mas sua casa espiritual chamada Reino dos Céus. Agora, como esse novo conceito se apresenta como um raio de sol, você aceita? Sendo novo, agora está em conflito com o que você acreditava anteriormente. Este é o vinho novo que ainda não foi fermentado e, se aceito, não pode ser colocado nos odres velhos, as velhas crenças, pois se você colocar vinho não fermentado em um odre velho, ele se romperá.
Deve haver uma nova crença a partir da qual pensar. Você aceitará o fato de que sua própria imaginação humana maravilhosa é aquele a quem o mundo chama de Deus? Você vai aceitar essa ideia e deixá-la fermentar? Reconhecer seu verdadeiro eu e viver nessa crença? Ou você dirá, e é mais fácil viver com minha esposa, ou marido, se eu não confessar. Eu tentei, mas isso perturba a família, então continuamos a frequentar a mesma igreja e a fazer as mesmas coisas que sempre fizemos no mundo exterior. Você deve estar disposto a me reconhecer, sua própria imaginação humana maravilhosa, diante dos homens, pois se você se envergonhar de mim, o Pai que vê apenas o coração o negará. Mas quando você fizer qualquer modificação em sua crença básica, ela terá precedência sobre suas crenças do passado. Se você diz, eu sou rico e seu conceito de Deus permanece como antes, você está falando da superfície do seu ser, mas quando você muda o núcleo e fala de seu novo conceito de Deus, seu mundo muda. Se você acredita no que eu confessei abertamente a você, não tenha vergonha de reconhecê-lo abertamente diante dos homens. Embora você não tenha no momento as experiências para apoiar sua reivindicação, não se envergonhe das boas novas que você ouviu de mim. Nem todos buscaram a Cristo. Alguns o encontraram e trouxeram outros. No livro de João, somos informados de que André descobriu que sua imaginação era Jesus e contou a seu irmão Pedro. Filipe encontrou e trouxe seu amigo Nataniel. Pedro e Natanael não eram buscadores, mas foram apresentados à verdade. E quem eles encontraram? Aquele de quem falaram Moisés, a lei e os profetas, Jesus de Nazaré. Onde ele está? Venha e verá que o drama é sobrenatural. Tendo ouvido a verdade de alguém que a experimentou, você rejeita minhas palavras ou as aceita? Se você aceitar minhas palavras e brincar com essa ideia a ponto de se apaixonar, você modificará sua antiga crença a respeito de Cristo Jesus. Hoje à noite, 1 bilhão acredita em um pequeno ser pessoal que andou na Terra há 2000 anos, porque eles não entendem o conceito que é a visão de Jesus Cristo. Agora ouça estas palavras de Blake. Nenhum indivíduo deve apropriar-se de si ou de sua emanação quaisquer características universais de Davi ou Eva, da mulher ou do Senhor. E ele está certo. Qualquer apropriação da universalidade por um indivíduo é uma negação da unidade de todos à maneira divina. Pensar que só eu, Neville, teremos essa experiência, que é minha e não será compartilhada por outros, é negar a fraternidade universal de todos. Davi não é apenas meu filho, ele é nosso filho. É errado qualquer indivíduo apropriar-se dessa característica universal de Davi. Se ele ousar pensar que difere por essa experiência única, ele será quebrado nas rochas da experiência, pois David é único para todos. Blake então continua dizendo: um Cristo vegetado e uma Eva virgem são a blasfêmia hermafrodita. Pegar esse ser divino e transformá-lo em alguma forma corpórea com um corpo vegetado é uma blasfêmia hermafrodita. Este corpo chamado Neville é a emanação de Cristo. Não é descendente direto de Davi, pois não pertence a este mundo, mas ao plano eterno de Deus, que é se entregar a você, e a única maneira de você saber que isso é verdade é quando David o chama de Pai. E como o plano de Deus é dar-se a todos, nenhum indivíduo jamais deve se apropriar dessas características universais de Davi apenas para si. Ele deve compartilhá-lo com seu irmão universal. Quando Blake usou a palavra hermafrodita, ele quis dizer a contradição. Se Blake lia um livro que afirmava um certo princípio, mas se contradizia na leitura, para Blake o livro era hermafrodita. Para ele toda a religião ortodoxa era hermafrodita, porque contradizem o princípio que ensinam. Dizendo que Deus é misericordioso, eles matam em nome de Deus, então onde está a misericórdia? Então Blake está falando de uma contradição de princípio. No princípio você era espírito, mas agora você está se convertendo e adorando um homem carnal? Isso é blasfêmia hermafrodita. Mas mesmo que você tenha acreditado que Cristo era um homem segundo a carne, uma vez que você tenha experimentado o reino, você não o verá mais.
Paulo foi ensinado que Cristo era um ser fora daquele que andava na terra, quando de repente agradou a Deus revelar seu Filho nele. Então, disse Paulo, não consultei carne e sangue. A partir desse momento, ele proclamou publicamente as boas novas que havia recebido no Espírito. Aqui está a história de um homem que aprendeu a não pedir ajuda a ninguém de fora, pois toda ajuda vinha de dentro dele. Quando menino, ele pertencia a uma família muito pobre de 5 pessoas que vivia na Rússia. Aos 8 anos, ele fazia recados para ganhar dinheiro para ajudar a alimentar a família. Por nunca ter tido uma refeição adequada, uma camisa nova, calças ou sapatos novos, ele conhecia o horror associado a um grupo minoritário, pois sua família era judia. Este rapaz tinha um emprego levando grandes quantias de dinheiro a um banco para serem trocadas por pequenas denominações. Um dia ele notou que as moedas de cobre do caixa se pareciam com as de prata e, ao devolver o dinheiro ao patrão, começou a fazer um joguinho consigo mesmo. Supondo que o caixa lhe tivesse dado prata em vez de cobre, ele sonhou com a riqueza que seria sua, caso o erro tivesse sido cometido. No dia seguinte, o caixa cometeu o erro. Dando-lhe prata em vez de cobre, o jovem embolsou o dinheiro, foi a outro banco e trocou-o pelo valor correto e, voltando ao trabalho, deu aos patrões o dinheiro que eles esperavam. Tendo aprendido o que era certo e errado, o menino lutou a noite toda com sua consciência, mas pela manhã pegou o dinheiro, comprou um novo par de sapatos, uma nova camisa e calças. Então ele foi a um restaurante e comeu à vontade. Não, ele nunca devolveu o dinheiro, mas aprendeu uma grande lição com essa experiência. O mundo, ao ouvir essa história, diria que ele estava errado, mas quando saímos do Pai, comemos da árvore do bem e do mal, e não há uma pessoa neste mundo que não tenha violado esse código. Ele pode não ter coragem de violar abertamente o código moral, mas o drama da vida é psicológico. A criança estava com fome. Tendo entrado no mundo da experiência, ele aprendeu a usar o poder criativo de sua própria e maravilhosa imaginação humana. No intervalo, ele devolveu à sociedade 10.000 vezes mais do que a pequena quantia recebida, não para compensar, mas pela lição aprendida. Após a Primeira Guerra Mundial, a Rússia entrou em colapso e, sem um tostão, ele veio para Paris para trabalhar como limpador de ruas. Então ele se lembrou do que havia feito tantos anos atrás, e a partir desse ponto, ele se levantou e hoje é um multimilionário em um negócio legítimo, aplicando este princípio simples de que uma suposição, embora falsa, se persistente, se tornará um fato. Agora, uma carta chegou esta semana em que o Senhor escreveu: no meu sonho eu tinha um inimigo e estávamos marcados para um duelo em que um de nós seria morto. Todos os habitantes da cidade se reuniram para assistir e eu fui o favorito para vencer. Prendendo meu inimigo no chão, comecei a atacá-lo, mas não consegui. Você vê, por natureza eu sou um pacifista e não quero machucar ninguém. Então desembainhei minha espada e a coloquei em seu corpo, certificando-me de que ela entrasse apenas 7 centímetros. Então um homem se aproximou e, percebendo o que eu tinha feito, balançou a cabeça, e a multidão resmungona se afastou quando eu acordei. Deixe-me dizer a ele esta noite, seu sonho foi um presságio, um prenúncio do dia em que sua crença em Cristo como sua própria imaginação humana maravilhosa será 100%. Nesse dia você se cortará em dois com um golpe maravilhoso e liberará o esplendor aprisionado ali. O poder criativo de Deus está dentro de todos nós com sua cabeça voltada para a geração. Um dia você encontrará esse poder, se fundirá com ele e subirá para o céu como o esplendor aprisionado que você sabe ser. Se alguém lhe perguntar o que você pensa de Cristo, diga-lhes que ele é sua própria imaginação humana maravilhosa, que ele se tornou você, com todas as suas fraquezas e limitações, para que você seja Deus Pai. Posso lhe dizer, quando você realmente acredita nisso, seu mundo exterior mudará para se adequar às mudanças internas que irradiam de você. Seu mundo está sempre espelhando e refletindo todas as suas crenças, então qualquer modificação de uma crença causará uma mudança em seu mundo exterior.
Portanto, em vez de trabalhar em pequenas coisas como riqueza, saúde e fama, trabalhe nos principais conceitos de Cristo aprendendo a conhecê-lo por meio do exercício de sua maravilhosa imaginação humana. Pergunte a qualquer homem na rua se ele é cristão e ele dirá, e sim, mas a definição dele de cristão pode ser totalmente diferente da sua. Minha irmã Daphne é um pilar de sua igreja. Ela se considera cristã e acredito que também o seja, mas temos conceitos totalmente diferentes de Cristo como plano de redenção. Se esta noite eu perguntasse ao Papa ou ao arcebispo de Canterbury se eles são cristãos, tenho certeza de que eles diriam que sim, mas a definição deles de Cristo e a minha estariam a quilômetros de distância. Eu vos digo, Cristo é a visão da redenção. Liberte a visão. Não o vedita. Não o coloque em um corpo corpóreo e faça dele uma coisinha que morre. Cristo está em você, mas ele pertence a um mundo totalmente diferente. Enquanto você anda neste mundo com essas vestes decadentes, Cristo revela e eleva você ao mundo da eternidade. Acredite em mim. Reflita sobre minhas palavras, pois à medida que você fizer isso, as visões se revelarão, e no que diz respeito ao seu mundo exterior, você nunca terá que questionar o que deve comer, beber ou vestir, pois não precisará se preocupar com as coisas marginais da vida. Comece agora a centrar seu foco em Cristo e não se preocupe com a margem. Busque o reino dos céus voltando seus pensamentos para dentro, e coisas maravilhosas surgirão do nada. No meu caso, nunca pensei nisso, ou contribuí com qualquer dinheiro que meus pais ganhassem, mas quando meu pai fez seu testamento, todos os 10 filhos dividiram igualmente. Assim, enquanto eu cuidava dos negócios de meu pai, completamente absorto no reino dos céus e não me preocupando com dólares e centavos, o dinheiro crescia em um campo estrangeiro. Eu não tinha conhecimento ou preocupação com o seu crescimento. Confiando em meus irmãos implicitamente, nunca pensei que alguém pudesse tirar vantagem de mim, e ninguém o fez. Portanto, eu lhes digo, cuidem dos negócios de seu pai, habitando em seu reino, e todas as coisas se resolverão por si mesmas. Mas não tenha vergonha de reconhecê-lo diante dos homens. Seja como Paulo, que falou, dizendo, não me envergonho do Evangelho. Quando a visão se tornar sua experiência, não importará para você o que o mundo pensa. Você saberá com tanta certeza que é o Pai do Filho unigênito de Deus, que ninguém poderá abalá-lo. Um bom cristão pode questioná-lo, dizendo, você, o Pai de Cristo? E você dirá, e não, eu sou o Pai do Filho de Cristo, David. No Espírito, falei estas palavras a Davi, tu és meu filho, hoje te gerei, as mesmas palavras que foram ditas a Davi pelo Senhor. Agora, Cristo Jesus é o Senhor. Ele não veio depois de Davi, mas antes dele. Deus Pai se entregou a nós, portanto, tudo vem depois do Pai. Agora sei que também sou Deus Pai, pois Ele mesmo me deu e não há como provar isso senão por meio de seu filho Davi me chamando de Pai. Antes disso, eu pensava que era Neville Goddard, nascido em Barbados como membro de uma família muito grande. Fisicamente sou assim, mas no espírito sei que não sou, porque Deus se entregou a mim, e para provar isso seu filho, conforme descrito no livro de Samuel, me chamou de Pai. Este mesmo filho chamará a todos de Pai e então todos seremos irmãos. Apesar de todos os conflitos, por mais horríveis que sejam, no final descobriremos que tudo não passou de uma peça que foi essencial para Deus dar o seu dom ao homem, e esse dom é o próprio Deus. Agora vamos entrar no silêncio.